Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores dessa noite aí na nossa querida TV Senado. Mas, senhor presidente, quero nesse momento aqui de pronunciamento falar acerca do crescimento da economia no estado da Bahia. Todas as vezes que nós falamos de crescimento de PIB, e o senador Armando Monteiro poderia chamar de um especialista nisso, por ter a sua vida, por ter a sua atividade vinculada exatamente a um dos setores importantíssimos da indústria, e particularmente, senador Armando Monteiro, num segmento fundamental, e nesse caso específico aqui, quando me refiro da Bahia, um dos setores preponderantes, ou diria mais, decisivos para o crescimento do PIB foi exatamente a indústria de transformação na Bahia. Mas falar de PIB, de crescimento, é muito comum que a gente fale de forma muito fria e fale dos números, como se os números brotassem do nada, como se os números chegassem por geração espontânea, como se os números caíssem das nuvens. Aliás, em nuvem hoje até tem muito dado, não sei se eles caem, né? Alguns até espionam, mas eu não sei se eles chegam a despencar das nuvens e chegarem aqui na chamada estatística para leitura de como cresceu ou como não cresceu uma economia. A Bahia, no primeiro semestre, teve um crescimento de 3,3%. Portanto, a Bahia cresceu mais do que o dado apresentado recentemente do crescimento da economia nacional, que é de 2,6%, o indicador de crescimento do nosso Brasil. Mas volto a insistir, senador Armando, é fácil chegar e fazer a leitura final de 3,3%. Isso aconteceu por quê? E aí é fundamental a gente falar exatamente das atitudes, das iniciativas, do planejamento, da decisão arrojada, da coragem de apostar, por exemplo, num viés de administração e de intervenção para desenvolvimento de um Estado. Portanto, a Bahia, mesmo tendo sofrido ao longo dos anos num processo que eu diria de abandono da sua estrutura logística, chega nesse patamar exatamente pela coragem que teve o governador Jacques Wagner de apontar uma linha de desconcentração da nossa economia. A nossa economia, senador Armando Monteiro, no estado da Bahia, passou a vida inteira dependente eu não vou falar de samba de uma nota só, porque tinha uma outra nota também. Então não era só petróleo, era petróleo e a parte química e petroquímica. Somando esses dois setores, nós poderíamos falar algo em torno de 35% da economia baiana. A incidência da química e petroquímica e do setor de petróleo, que se olharmos direitinho, a gente termina podendo falar de um setor só. Porque todo o resultado da indústria de petróleo se materializa na indústria química, na indústria de transformação, no refino e no processo químico, na sua essência, na sua natureza, para a utilização principalmente de outras partes que compõem o petróleo, que não só o combustível. Mas mesmo o combustível, ele também é combustível preponderante na indústria química e petroquímica. Portanto, a decisão do governador Jacques Wagner, a ousadia nessa política de atração de outros vetores de desenvolvimento, sem abandonar a indústria química e petroquímica. Agora, por exemplo, o governador Jacques Wagner, num retorno de uma viagem à Alemanha, anuncia a ampliação de unidades no polo petroquímico de Camaçari por grandes empresas. Antes de ir para a Alemanha, já tinha sido anunciado o investimento de mais de R$1 bilhão na Bahia por parte de uma grande empresa do ramo de química e petroquímica, a BASF. Agora, outros setores associados, inclusive, no mundo afora, o caso da Braskem, já anunciam o investimento que o governador Jacques Wagner, no seu retorno,
já verbalizava em números algo em torno de 600 milhões de reais. Portanto, não é um abandono de uma vertente, mas aí é a ampliação e a diversificação da economia baiana. No setor mineral, por exemplo, nós estamos falando de mais de 50 bilhões de investimento para os próximos 10 anos. É um negócio estrondoso como cresce o setor mineral no estado da Bahia, não só na área ali do sudoeste baiano, mas também em outras regiões. Hoje há, inclusive, já na Bahia, na região de Maracás, a ativação de uma unidade de vanádio, importante mineral para utilização, inclusive, na área de saúde. Nós temos outra parte fundamental, que são as terras raras ali no oeste baiano, sendo sido motivo de disputa no mundo afora para a extração de talho, de escândio. Portanto, eu estou falando de terras raras que, se somadas ou aí processadas, meu caro Paulo Paim, nós poderíamos ter uma mistura tão importante usando essas terras raras, que eu poderia dizer que nós vamos ter uma liga que será mais leve do que o alumínio e mais resistente do que o aço. Portanto, nessa expansão e nessa coragem do governador Jacques Wagner de apostar no investimento para desenvolver localmente, olhando o estado da Bahia como um todo e não como só uma região. É fácil fazer investimento na Meca, na região metropolitana. É fácil falar, por exemplo, em agregar ao polo petroquímico daquela região metropolitana diversas indústrias. Aproveitar as potencialidades, aproveitar a proximidade ao porto de Aratu, aproveitar as proximidades com as rotas de saída para escoamento da produção. Tanto o governador Jacques Wagner apostou na diversificação. Além dessas questões, há uma outra aposta decisiva do governo do estado, no sentido de melhorar a nossa malha de infraestrutura, rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, a hidrovia. Portanto, o desafio de lutar aqui em nível nacional, e é importante salientar a participação da bancada federal na questão da ferrovia oeste-leste, que estava fora, mas foi decisiva a participação do governador Jacques Wagner e nossa bancada aqui no plano federal, para que a gente pudesse botar na ordem do dia essa estrada, que foi uma estrada de ferro pensada há muitos anos atrás. O baiano, por adoção, mineiro de nascimento, foi deputado nessa casa aqui no Congresso Nacional, Vasco Neto, teve a oportunidade de, na década de 60, falar desse trajeto do Atlântico ao Pacífico. Portanto, saindo do sul da Bahia, chegando em Porto Baiová, no Peru, como alternativa. Na FIOL, nós conseguimos fazer ali do Tocantins para a Bahia. Estamos no trecho de Barreiras até Ilhéus. É óbvio que toda ferrovia precisa desaguar em algum lugar. E aí, para isso, foi decisiva, mais uma vez, aqui a cobrança do governador Jacques Wagner junto ao governo federal para o investimento no Porto Sul. Portanto, criando mais uma oportunidade para essa ligação, tanto do ponto de vista de atração, ou seja, a chegada de produtos, quanto para exportação de toda a nossa produção no estado da Bahia. Não é só para exportar commodities, mas principalmente para chegar a esse desafio da gente ter a oportunidade de exportar produtos com valor agregado, que geram emprego localmente. Então, a chegada do Porto Sul é também um estímulo para a retomada, principalmente da indústria a partir do cacau, a produção do chocolate naquela região sul. As potencialidades em toda aquela região, com a chegada agora da Universidade do Sul, com sede na cidade de Itabuna e as suas barracas estendidas até Teixeira, Porto Seguro, enfim, ampliando de uma vez por todas
a chamada porta do saber, a perspectiva de cada vez mais investir do conhecimento para chegar à ciência aplicada, o que já faz hoje, inclusive, a nossa boa Universidade de Santa Cruz, que é a universidade estadual, ali, cravada entre Itabuna e Ilhéus. Mas esse desafio para a gente chegar nesse número não para só aí. A ousadia do estado da Bahia em apostar na energia que vem do vento. O sertanejo, senador Armando Monteiro, o sertanejo do nosso querido estado da Bahia e do vosso estado de Pernambuco, o sertanejo já dizia isso muito antes que os pesquisadores sobre a questão do vento. A expressão que meu pai usava muito na roça que ele tinha, ali no Lajedo, meu pai virava para a gente e dizia assim: quanto mais seco, mais vento. Mas é o contrário. É o contrário. Não é quanto mais seco é vento na pesquisa. É o contrário. Quando tem o vento leva a chuva. E aí vem a seca. Mas o sertanejo tinha a sabedoria a partir exatamente da sua experiência. Para ele, o que ele colhe do vento é a secura. É essa a relação direta que tem o sertanejo. E, portanto, bebendo nessa fonte, ou melhor, trafegando, caminhando no vento, é que nós chegamos a instalar o maior parque, nós vamos ter o maior parque da América Latina, o maior parque eólico no estado da Bahia. Colado a isso, o governo do estado adotou uma postura firme de atração de investimento da indústria eólica. Não só colher o vento, mas também produzir para colher o vento. E estamos instalando uma fábrica no interior do estado da Bahia com investimento de R$1 bilhão para ali, na região sudoeste, produzir os aerogeradores, as fábricas que vão também processar toda essa estrutura, a possibilidade de, quem sabe, a gente produzir também as ligas para chegar em todo o aparato que resulta nas palhetas, os aparatos ou aquilo que resulta inclusive nas torres e principalmente tudo que em volta de um aerogerador precisa inclusive ser produzido localmente. Além dessa unidade no interior, nós temos mais 4 unidades de produção na área de energia eólica sendo instalada na região metropolitana de Salvador. Portanto, colhendo do vento o desenvolvimento, buscando no vento a possibilidade efetiva de promover a entrega da energia e, ao mesmo tempo, colher para a economia. De ousadia, também, por parte do nosso estado, nosso governador apostou na possibilidade de apontar cada vez mais o caminho da inovação. E numa luta árdua, implantamos o Parque Tecnológico em Salvador, que completou 1 ano, com 40 empresas hoje já operando no parque. Numa parceria significativa com o Sistema S. Nós temos o maior, um dos melhores laboratórios, um dos melhores centros de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, o nosso Cimatec, ali na Bahia. E fizemos recentemente, senador Armando Monteiro, mais um passo ousado, a instalação de um supercomputador que é o maior da América Latina. Mas eu não estou falando num supercomputador como quem fala num equipamento. Na minha época, quando eu entrei no sistema Telebrás com meus 19 anos, os computadores, inclusive, tomavam salas inteiras. Inteiras, porque nós tínhamos que ter equipamentos enormes para processar dados. Eu estou falando de um supercomputador, não é um bicho enorme fisicamente. Eu estou falando da sua grande capacidade de processar e de ajudar na pesquisa. Eu estou falando que nós ganhamos um grande laboratório, que chamamos de supercomputador, numa parceria com a Brits Gás, com a ANP, mas nós não vamos fazer só pesquisa na área de petróleo e gás. Vamos invadir a área, inclusive, fundamental de biotecnologia, para tratar dessa questão da saúde. É de um brasileiro hoje, baiano, companheiro Cláudio Juazeiro, uma das maiores pesquisas para identificar por que uma célula degenera e chega ao mal de Alzheimer. Um jovem que saiu de Salvador, 18 anos,
para fazer na USP Biologia. Aos 22 estava em San Diego, hoje com doutorado, professor do doutorado, e um dos 50 maiores pesquisadores desse mundo. Portanto, nós queremos pegar isso e quem sabe até repatriar o nosso querido Cláudio Juazeiro. Mas nós precisamos inclusive beber nessa fonte, junto com a Fiocruz, junto com outras instituições, usar esse nosso grande laboratório supercomputador para avançar nas pesquisas de biotech, para avançar nas pesquisas para a questão da mobilidade, para avançar nas pesquisas para introduzir inovação em todas as etapas da vida, desde a produção até inclusive a logística para a saída daquilo que se produz. Portanto, para chegar no PIB de 3,3, sou de ousadia para inovar, coragem para desenvolver. Esse é um desafio enorme. E assim nós fizemos no estado da Bahia. É fundamental também lembrar que foi com essa ousadia que o governador Jacques Wagner também apostou na possibilidade efetiva de encontrar uma outra vertente da Bahia, a agricultura. Temos hoje uma das grandes áreas de produção de leite, feito por uma das maiores cooperativas do mundo, na cidade que funciona na Nova Zelândia, e que, segundo os próprios donos dessa cooperativa, que é uma das maiores do mundo, não é uma grande marca só, é uma cooperativa assim, ali em Jaborandi, no oeste baiano, a sua produção é superior à da Nova Zelândia. Fizemos todo tipo de avanço para ir ao encontro dessa vocação do oeste, para ir ao encontro da vocação na região do Sisal, para ir ao encontro da vocação na região, inclusive, para plantar uva ali na região de Morro do Chapéu. Quem sabe produzir vinho, e aí na boa experiência das vinícolas pelo mundo afora, onde se produz o bom vinho, geralmente se planta uma oliveira. E dessa oliveira se extrai ali o produto principal, que é o azeite. Então, portanto, arriscando isso na Bahia, aproveitando em alguns lugares o clima, na velha Bahia. A boa uva que dá o bom vinho, geralmente vem do solo mais difícil. E está lá, nós estamos fazendo isso. Apostamos efetivamente em fazer investimento na agricultura familiar. Esse ano, 1,2 bilhão. Aplicamos durante a seca mais de 260 milhões de reais no Garantia Safra, para garantir ali concretamente a economia local girando. Não se chega a 3,3% de crescimento no PIB com geração espontânea. Tem que ter o esforço, tem que ter o incentivo. Do ponto de vista da agricultura de grande porte, nós vamos fazer investimento de 5 bilhões de reais esse ano. E apostamos também, vou concluir, meu presidente, senador Armando Monteiro, no setor automotivo. A ampliação da fábrica da Ford, chegada da Jaque Moto, a conversa com outros setores, a possibilidade de você agregar ali naquele entorno, além da questão do setor automotivo, na sua essência, a montagem, é também em Camaçari, na Bahia, a grande unidade de design dessa montadora mundial. Portanto, o mesmo carro que roda no mundo foi desenvolvido em 2 lugares só, na Índia e na Bahia, ali na cidade de Camaçari. Então, portanto, apostamos nisso. É essa coragem que eu quero chamar a atenção. Foram essas atitudes, com infraestrutura como a FIOL, metrô, rodovias, mais de 7 mil quilômetros de rodovias recuperadas. É importante lembrar claramente como é que se fez isso para permitir que a gente tivesse a oportunidade de ganhar escoamento, de apostar na melhoria dos nossos portos, no Porto Salvador, no Porto de Aratu, no Porto de Ilhéus, a chegada do Porto Sul, a consolidação da nossa via expressa na cidade de Salvador, a esperança dos soteropolitanos, dos baianos e dos baianos da região metropolitana, de uma vez por todas para tirar o metrô, que era um metrô calça curta, que nunca funcionou, 12 anos de obra, o metrô não foi para lugar nenhum. Agora não só botar esse metrô para deixar de ser calça curta, como também botar o metrô para funcionar. E, portanto, entregar ao povo baiano mais uma
ótima obra no que diz respeito à mobilidade. Então, apostar nisso é apostar exatamente no investimento. São 50 bilhões de investimento para os próximos anos. Mais de 2 bi de investimento no interior, apostando nessa indústria. E volto a dizer, senador Armando Monteiro, me alegra muito de ver a indústria da transformação contribuir com 10% para a gente chegar nesse PIB. Por isso, não veio do vento, mas usamos o vento. Não caiu das nuvens, mas usamos muito a água da chuva que veio, para a gente conseguir botar a Bahia para crescer 3,3% no PIB, muito mais do que o PIB nacional. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.